Boa noite a todos. Hoje é dia 1º de outubro de 2019 e vamos dar continuidade ao nosso módulo 1, a aula 17. Hoje vamos continuar aí com o nosso RCPJ. Então é 1º/10 de 2019 e já vamos aí para o último trimestre do ano. Hein? Como, quem diria, como esse ano passou rápido, hein? Pelo menos para mim passou o ano. Muito rápido, hein? Ainda ontem, né, nós estávamos em agosto fazendo o nosso curso, se lembra? Juntos? Em julho, acho, do ano passado, os nossos cursos, né, aqueles nossos cursos, eu, você, a Fernanda, não é mesmo? Então, vamos a partir do artigo 388, mas vamos fazer aí uma análise, né, do que vamos tratar hoje do RCPJ. O RCPJ, Registro das Pessoas Jurídicas, ele é tratado no capítulo 3, o capítulo 3 do Código de Normas do Foro Extrajudicial do Paraná, do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná. Então, nós temos a seção 1, a seção 2, e temos aí a seção 3 da matrícula. Então, são aí 3 sessões do SCPJ, ele é bem simples. Então, nós vimos que temos livros que são livros obrigatórios, e aí nós temos já a nossa planilha. Nós já temos a planilha. Então, Lô, vamos abrir a planilha aí, por favor, com o arquivo Excel, que eu vou te mostrar como nós vamos estudar essa planilha. Ó, o RCPN, livros e arquivos, nós temos 4 obrigatórios. Visitas e inspeções, o DART, que é o auxiliar de receitas e despesas, arquivo de selos, arquivo das guias de recolhimento do FUNSEG. Aí no Paraná, correto? Mas tenha em mente que esses aí são obrigatórios. 2 livros obrigatórios e 2 arquivos obrigatórios. Esse arquivo, na verdade, é uma pasta onde você vai manter informações. É o que nós chamaríamos assim, de pasta, ou então de escaninho, como queiram. Mas eles atribuíram o nome arquivo, claro, porque ele terá uma série de informações. Aqui no RCPN que nós vimos, nós tínhamos protocolo geral, nascimento, casamento, o casamento religioso para efeitos civis, vai seguindo aí na planilha. O óbito, o natimoto, as proclamas, inscrições dos demais atos relativos ao Estado Civil e arquivos. Nós temos aí vários arquivos. Termo de alegação de paternidade, reconhecimento espontâneo de paternidade, termo de reconhecimento espontâneo de paternidade que vem de outras serventias, comunicações, DNV, declaração de óbito, mandados judiciais, arquivo de declaração, arquivo de requerimento de registros de nascimentos realizados fora do prazo legal. Teremos que saber disso para eventual prorrogar um prazo? Sim, teremos. Mas, por outro lado, é importantíssimo nós termos em mente estes arquivos, porque ele nos orienta a nos conduzir no cartório. Ele é como se fosse um mapa. Ele mostra o que nós temos que fazer no cartório. Então, se nós pensarmos aí o que nós fazemos no RCPN, nós vamos, de alguma forma, arquivar e informar e registrar, no sentido lato, leigo da palavra, essas informações, né, para fins de correição, inspeção, etc. Então, tudo isso aqui é o que nós fazemos, né, diuturnamente, no nosso cartório, no RCPN. Agora vamos para o que interessa, o RCPJ. Eu já coloquei também do Notas, mas tudo bem, vamos ficar aqui hoje com o RCPJ. A par daqueles obrigatórios, quais são os obrigatórios? Visitas e inspeções, é o que eu chamo de LIV, livros de visitas e inspeções. Visitas e inspeções. Temos o DART, Diário Auxiliar de Receitas e Despesas. Estudamos aí como se preenche esse livro. Esse livro, ele é preenchido nos termos de um provimento, que agora não me recordo, o CNJ. Esse provimento, ele é mandatório, ele é obrigatório para São Paulo, todos os estados da federação, né? Então, quando nós estamos aqui estudar esse que é interessante. Enquanto estamos aqui a estudar o provimento do Paraná, na verdade, nós estamos estudando os provimentos do CNJ com profundidade. Não só os provimentos do CNJ, mas também as resoluções do CNJ. Como na última aula nós vimos a resolução 155, que trata do nascimento, casamento e óbito de brasileiros no estrangeiro. E a trasladação, né, desses assentos
por uma autoridade consular ou não, para eles serem promovidos aqui no Brasil, no livro E. Então, quem vai fazer uma prova, por exemplo, de cartório, tem que obrigatoriamente dominar o provimento 155 do CNJ, que trata essas informações, porque geralmente quando cai alguma questão relativa a atos que foram praticados no exterior, perante uma autoridade estrangeira, ou então uma autoridade consular, ou então esses atos em que há apostilamento, legalização, falamos tudo sobre isso quando tratamos do RCPN. Geralmente, quando se cai numa prova, é catástrofe bomba total, porque as pessoas elas não estão muito habituadas a estudarem esses, a não ser que seja uma questão específica, pelo aquilo que ela já passou, por aquilo que ela já passou. É essa impressão que eu tenho aí com o convívio diário com os alunos. Então, visitas e inspeções, DARD, selos, é um arquivo de selos, e o de guias de recolhimento do FUNSEC. Agora vamos lá para aqueles outros livros que também temos aí em Alagoas, por exemplo, são estes mesmos livros. O protocolo, nós vamos ter então lá no SPJ, o protocolo. Temos o livro A, correto? Para serem praticados alguns atos, e temos o livro B, cujos outros atos, né, em que se praticarão os outros atos. E 3 arquivos. Arquivo de cópia de devolução de exigências. Então, por exemplo, um apresentante, um requerente, ele veio até você, Lorena, você é um oficial do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e geralmente eles são acumulados com os registros de títulos e documentos, aí no Paraná as pessoas acumulam, só mesmo onde houver razão para serem dissociados é que o são, mas regra geral são juntos. Então, você vai ser um oficial, você vai receber um pedido, uma demanda, e você vai fazer uma análise. Dessa análise, você vai concluir que sim, esse pedido ele deve ser atendido. Você vai promover o ato, né, requerido. Caso contrário, você constata que aquele pedido deve ser atendido se for cumprida uma determinada exigência. Então, você vai formular uma resposta fundamentando a razão de você não praticar o ato e o que é necessário para que se pratique o ato. E você apresenta essa nota de devolução para o apresentante, para o requerente. Quando você apresenta essa nota de devolução, você tem uma cópia que fica com você. Afinal de contas, você deve entregá-la e você deve constar nessa entrega que ele recebeu, correto? Que ele recebeu aquela nota devolutiva. E você vai arquivar a cópia da nota, da cópia de devolução de exigências, da nota devolutiva, correto? Não só isso, mas também arquivo de comunicados ao distribuidor. Então, aqueles atos que são praticados no RCPJ, eles são levados em relação, informados ao distribuidor do foro judicial. Então, todas essas relações, aqueles atos praticados no RCPJ, eles vão para o foro, né? Aquilo que nós falamos aqui, na distribuição. Eles são apresentados na distribuição no Paraná, nós temos isso. E o arquivo das guias do FUNVEJUS. O guia do FUNVEJUS é o recolhimento do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário do Estado do Paraná. Então, a fiscalização sobre esse recolhimento é bem rígido, tanto é a justificar o arquivo de guias do FUNVEJUS. E se você observar, nós não temos aqui, temos aqui, por exemplo, no notas, né? Arquivo de guias do FUNVEJUS. Então, nós temos as guias do FUNSEC e as guias do FUNVEJUS. Então, nós vimos aqui o 380, que nós temos os livros obrigatórios, os arquivos obrigatórios. Nós vimos já com a nossa planilha os incisos 2, 3, 4 e 5 e 6, que são os arquivos e os livros. Fácil. Porque o RCPJ, nós vamos tratar ali a partir do artigo 114 da Lei 6.015. Então, Lu, vou pedir para você ter em mãos aí a sua Lei 6.015, que nós já vamos trabalhar concomitante. Lei 6.015 e arquivo e código de normas. E o livro protocolo, ele deve ser escriturado, nós falamos isso, que o livro protocolo pode ser utilizado o mesmo livro protocolo do RTD, se for acumulado, então nós vamos ter o protocolo do RTD, e ele pode ser escriturado mediante processo eletrônico e por folhas soltas, posteriormente encadernação. Nós vimos aqui, na última aula também, as colunas do livro protocolo. Nós fizemos esse quadro, e aí eu posso passar o arquivo para você,
Ao final da aula, Lô, da última aula, nós fizemos o número de ordem, a data, número de registro no ofício, número de ordem é o número do protocolo, data. Número e data da distribuição, onde houver mais de um ofício, esses são os elementos do protocolo. Natureza, nome do apresentante, nome das partes, anotações e averbações. Então, isso é intuitivo. Quando o título é apresentado, ele vai receber um número de ordem, um livro de protocolo, é o número do protocolo, correto? Foi uma determinada data, número do registro no ofício. Aquele ato, ele ensejou a prática, aquele protocolo, aquele pedido, ele ensejou a prática de um determinado ato. A coluna no protocolo, ela vai ser preenchida depois que você pratica aquele ato no livro, entendeu, Lô? Então, sempre, o protocolo ele não se esgota naquela apresentação. Você preenche algumas... você preenche ele depois que você também o preenche assim que você pratica determinados atos fora do horário do momento do protocolo, correto? Concomitante seria sim, mas praticou o ato no livro, você remete imediatamente a informação. Qual é o número que daquele ato praticado no livro, nos livros A e B, correto? É isso que ele diz nesse número de registro. Número e data de distribuição, se houver mais de um ofício, vai ser distribuído por um distribuidor, mais de um FCPJ. Natureza. Aquele título é o quê? Qual é a natureza daquele título? Nome do apresentante, partes, anotações e averbações. Então, se você parar para pensar, é intuitivo, essas colunas são intuitivas. No livro protocolo, a coluna destinada ao lançamento da data poderá ser substituída por termo de encerramento diário na forma do artigo 48. Então, ao invés de você lançar a data, você simplesmente faz o encerramento, o termo de encerramento, constando a data, informando quais foram os atos praticados naquela data. Número de protocolo, número de ordem inclusive o do protocolo, começa pelo número 1 e seguirá um infinito sem interrupção. Fechou o livro, abriu, continua com o número anterior. Passou o ano, a mesma coisa, tudo bem. Então, serão lançados no livro protocolo todos os requerimentos, documentos, papéis e títulos, levados a registro ou averbação, tudo que entra, você lança no protocolo. E aí, concluído o registro, faz-se a referência ao número da folha que foi lançada e ao número de folha de outros livros, onde houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. Concluído o registro, far-se a referência ao número da folha em que foi lançado e ao número da folha de outros livros onde houver qualquer nota ou declaração concernente ao mesmo ato. No livro protocolo, você vai informar no livro protocolo o número do registro e a folha. Far-se a referência ao número da folha em que foi lançado e ao número de folhas de outros livros. Então, essas disposições são pertinentes ao protocolo. Você praticou o ato nos outros livros, livro A e livro B, você informa no protocolo que aquele ato foi praticado e qual número daquele ato, correto? Naquele livro e qual é a folha daquele livro. Os contratos, atos, estatutos e publicações registrados e averbados são arquivados e encadernados ou digitalizados acompanhados de índice que permita, voltando 387 que eu saltei, no registro ou averbação será sempre indicado o número e a data do protocolo do documento apresentado para registro ou averbação, correto? Então, da mesma forma que você informa, você tem que ter ideia que esses livros eles são interligados e eles são remissivos, um remete ao outro. Então, da mesma forma que você informa no protocolo e o protocolo a folha, o livro em que praticado o registro, no registro você vai informar o número de ordem do protocolo. No registro ou na averbação, será sempre indicado o número, e não só ele, mas também a data em que aquele documento foi apresentado no protocolo para que se promovesse o registro. Então, sempre você tem em mente que há interligação, correto? Interligação. Ô, Lô, você lembra que quando nós fizemos o curso da 6015, eu falei para você que quando eu me deparei com aquele artigo, eu pensei assim, eu tenho que criar uma forma para nós pensarmos sobre isso. Vamos fazer o seguinte, 114, vamos fazer uma breve ida à Lei 6.015, porque isso vai nos auxiliar muito. Vamos tomar uma breve digressão. Mas por quê?
Inclusive, este foi o meu tema, o SCPJ foi o meu tema na prova oral no Amazonas. Sim. Perguntaram aí para mim o FCPJ. Vou lhe falar as perguntas que me recordo. Todo trauma, mas eu me fui bem nessa prova, graças a Deus. Não fui mal, não. Todo trauma, né, deixa marcas profundas. Então, por isso que é bom nós irmos fazer as provas, que nós vamos ter marcas profundas e nas próximas provas estaremos aí conhecedores, né? Então, quantas mais provas, mais traumas e mais conhecimento adquirido. Eu estou falando por mim, né, Lu? Não estou falando por você, porque eu sei que você... Não, por favor. Exatamente a mesma coisa. Bem pior ainda. Lu, perguntaram para mim. No RCPJ serão inscritos quais atos? Primeira pergunta, pausa. Daqui a pouco, vamos lá para a segunda pergunta. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos consistirá na declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, da data de apresentação e da espécie do ato constitutivo, com as seguintes indicações. Quais são as indicações que devem constar o registro das sociedades, fundações e partidos políticos no RTD? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adiante. O que serão matriculados no RTD, no RCPJ? No RCPJ serão matriculados 122, 1, 2, 3, 4. E, por fim, a pergunta 124 e 125. A falta de matrícula das declarações exigidas no artigo anterior ou da averbação da alteração será punida com multa. O que acarreta a falta de matrícula das declarações ou a averbação da alteração? Qual a sanção? Há alguma sanção? Essa foi a pergunta que me foi feita. E qual o valor? Se sim, qual o valor? E a sentença que impuser a multa fixará prazo. Qual é esse prazo para que seja promovida a matrícula ou alteração? A multa será aplicada por quem e cobrada como? Está acompanhando, Lô? Estou. Tudo bem? Tudo bem. Você está se colocando como no seu lugar. Ok. Tudo bem. E o que é o Jornal Clandestino? Então vamos lá. Eu vou relembrá-la, porque eu sei que você já sabe disso. No RCPJ, aí você fala assim, professor, mas código de normas, estamos estudando código. É isso mesmo, mas não é só isso. No RCPJ serão inscritos. Então, eu sempre falo o seguinte, o RCP Jesus, o que tem na coroa do Jesus? Não tem não, enfim. Então eu falo, no RCP Jesus serão inscritos, para mim funciona. No RCP Jesus serão inscritos. Serão inscritos quais atos? Nós temos 3 itens. 1, 2, 3. Aí aqui é muito fácil, porque nós temos um mnemônico. Você lembra que eu disse que nós tínhamos um trator? Em cima desse trator nós tínhamos um gato. Debaixo desse trator nós tínhamos um tatu. E no rabo desse tatu nós tínhamos um anel. Vamos lembrar da historinha. Então nós temos o trator, isso aqui é bem rápido. Em cima do trator eu tenho um gato. Embaixo do trator eu tenho um tatu. E no rabinho do anel do tatu eu tenho um anel. E esse trator é da cidade de Passo Fundo, correto? E nessa cidade de Passo Fundo, RCPJ, e nessa cidade de Passo Fundo, eu tenho uma pia. Você se lembra disso? Você que gosta tanto de uma reforma, uma boa reforma, inclusive eu encomendei uma para mim. Vou pensar nessa pia. Vou colocar no meu banheiro novo. E nessa pia vai cair uma uva e vai cair um crucifixo. E debaixo dessa pia
nós tínhamos um jornal. Faz muito tempo que eu não faço esse mnemônico. Ele é eficaz, claro, mas se você reproduz sempre. Tem uns bons 6 meses aí que eu não passo por aqui. Vamos voltar lá, mas depois que a gente passa por isso. Científicas e literárias. 2 revistas. Uma científica e a outra é literária. Ok. Então vamos lá. Então, agora é fácil. Ficou fácil porque você já sabe disso. Nós temos o gato está em cima do tatu, debaixo do tatu tem um tatu, o rabo do tatu tem um anel, e esse tatu ele sai da cidade de Passo Fundo, onde eu tenho uma pia, e nessa pia vai cair uma uva, vai cair um crucifixo, e debaixo dessa pia tem 2 revistas, uma científica e outra literária. Então, contrato, estato, os atos, ele começa com, não é, contrator, os gatos, os contratos, atos constitutivos, os estatutos e os compromissos das sociedades uva, ives, civis, religiosas, pias e morais. É pia de mármore, não é de granito. Pias e morais, tá vendo? Depois que a gente repete, a gente escreve a pia de mármore. Pias morais, científicas e literárias, as associações ou fundações, as fundações. Eu vou mudar o seguinte, eu vou colocar não cidade de Passo Fundo, isso é muito óbvio, mas óbvio, eu vou colocar cidade de Fundo Passo. Se a gente pode complicar, por que não complicar? Então, as cidades, sociedades, depois as fundações e as associações de utilidade pública. Uma coisa que parecia ser traumática, a gente consegue em menos de 1 minuto. É simples. Então, os gatos, os atos constitutivos, os contratos, os estatutos, os compromissos das sociedades civis, religiosas, pias, morais, científicas e literárias, das fundações e associações de utilidade pública. Você lembra disso, né, Lã? Ótimo. E aí, esse trator, ele é dirigido por uma soldada, você lembra disso? Uma soldada, é uma soldada, e essa soldada, ela tem um vestido, as sociedades, e essa soldada, ela tem uma forma, né? Uma forma, que o pessoal, em alguns lugares chama de tabuleiro, forma. Você pode lembrar o outro sinônimo, imagina, você vai falar a palavra tabuleiro, você não vai entender, o examinador vai te olhar com uma cara de espanto, porque você pode, às vezes o mnemônico é tão difícil que você lembra de um sinônimo, mas você não lembra da palavra, mas... E esse tabuleiro, essa forma, é a forma, você tem o SA, mas é o SA com X. Isso está debaixo da forma. As soldadas revestidas... Ah, essa não é uma soldada militar, é uma soldada civil. As soldadas vestidas, as sociedades civis que revestirem as formas estabelecidas nas leis. Aqui tem um LC. As formas LC, embaixo da forma é que tem um SA. Salva sociedades anônimas. E aí, o trator foi embora com essa soldada civil e ficou apenas o gato e ficou também o tatu. Perdeu-se o anel. E ficou o tatu. Só que aqui agora é o gato tatu PT. Então, pronto. Guardamos o 114. Toda vez que você tiver aquele monte de elementos, atos, contratos, estatutos, compromissos, você, para não ficar se perdendo, você pensa no mnemônico. Pensa no mnemônico, porque é muito simples se eu disser a você, Lorena, você acredita que na minha casa tinha um trator, em cima tinha um gato, embaixo tinha um tatu, e no rabo do tatu tinha um anel. Eu tenho certeza que você, quando for ligar para Fernanda para contar essa novidade, você vai conseguir dizer que tinha um trator. Não que você faça isso, você é uma pessoa tão elegante. Não sei por que eu falei isso. Oh, não. Você vai falar assim, Fernanda, tinha um trator, em cima do trator tinha um gato,
Um compromisso. É porque é o seguinte, nossa mente ela é muito fotográfica. Nós, para reproduzirmos uma imagem, nós somos ótimos. Mas uma ideia abstrata, que não tem ligação, é dificílimo. É dificílimo. Ah, vai. Estou brincando porque somos todos amigos. Fique à vontade, professor. Tô curtindo aqui, Tá tá? bom, tá bom. Mas você não tem uma memória assim fotográfica? Sim, fica bem mais fácil. É, é Fica porque bem para mais mim fácil. o Sociedivapo só funciona no Sociedivapo. É isso Pra... mesmo. Para mim também. É isso Então, mesmo. assim. Então é isso. É o trator, o gato, o tatu, compromisso. Esse trator é da cidade de Passo Fundo? Não, é da cidade de Fundo Passo. Fundo, aperta o passo. A gente tem uma expressão aqui em Minas que é aperta o passo, ande rápido. Cidade Fundo Passo. E aí nós temos a uva e o crucifixo, que cai na pia de mármore, e tem uma revista científica e uma revista literária. Quem dirige esse trator é uma soldada, mas não é uma soldada militar, é uma soldada civil, que ela tem um vestido e ela tem numa outra mão uma forma, essa em cima da forma tem um LC, embaixo SR. Foi-se o trator e a soldada, ficou o tatu, ficou o gato e ficou o tatu, gato, tatu, PP. Ótimo, então lá, nós já sabemos o que vai ser inscrito no RCPJ. No RCPJ, nós temos, então, aqui o 1 é o A, o 2 é o A. Ah, isso é importante. E o 3, nós não temos nada, mas nós temos um outro parágrafo, que é o parágrafo único. Ó, para você ter ideia, o meu examinador ficou perplexo que eu soubesse esse artigo ipsis literis. Mas eu não fui falar para ele que aquilo era uma técnica, né? Não tive nem tempo para dizê-lo, né? Ele vai ficar com essa pulga atrás da orelha. Porque eu consegui reproduzir, não é tão simples assim. Mas você, como é? É muito legal isso. Muito legal, porque é a esperança que a gente tem de gravar, É. né? Na Porque verdade, Lorena, o nosso cérebro ele é formatado para fazer associações. Ele não é formatado para decorar. É óbvio que tem algumas pessoas, isso é cientificamente falando, não sou eu que falo, psicólogos. Eu já fiz um curso uma vez de psicologia, uma psicóloga que é uma pessoa renomada na ciência aqui uhum. no Brasil, ela me falou o seguinte: tem umas pessoas que têm uma determinada disfunção e que elas conseguem decorar tudo, mas elas são idiotas. E eu conheço várias assim, na prática. Isso mesmo. Isso mesmo. São aqueles É verdade. decoradores, né? Sim, Mas não conseguem é, fazer, como diria, relações e isso. criar, Uhum. interpretar de uma outra forma contextualizada, correto? Isso mesmo. Então, é isso. Então, nós não temos essa Uhum. disfunção, nós somos péssimos decoradores. Por isso que nós temos que nós temos que fazer associação. E outra coisa que eu achei interessante, isso é científico também. A primeira imagem, ela é datada assim de milhões de anos. A escrita, ela é recentíssima. Eu achei isso. O homem, Muito legal. a imagem, né? A representação da imagem, ela é muito antiga. O nosso cérebro, ele é formatado por imagens, né? E não por Uhum. uma língua escrita abstrata, que data de 10 mil anos. Isso na evolução do homem, assim, adotar uma teoria aí darwinista, vamos colocar, né? Com todo respeito aí aos religiosos, né? Ao criacionismo, mas se você vê aí as evoluções do homem, eu acho muito legal Uhum. pensar que nós viemos de outras espécies. A gente não é Sim, tão melhor que outras espécies, não. não é mesmo. Eu não acho Não isso é também mesmo. Não, mas como. a igreja mesmo, ela já admitiu essa evolução, sabe? Pelo menos a católica. É verdade, a gente não é. Não. É óbvio que aquilo ali, é claro, com todo respeito, é óbvio não. Mas, no meu entender, aquela é uma imagem figurada. Mas, enfim, a criação, aquela história é muito bonita, inclusive. Até o Big Bang, né, aparece lá na criação do sétimo dia. Não é aquilo? Mas É um se sentido você for figurado. estudar melhor, já é bem assim,
Eles Ah, aceitam muito bem essa evolução, a teoria lógica da tá evolução. bom, tá bom. Isso é bom, né? Graças a Deus, né? Sim, claro, vamos aí ter a religião em consonância aí Tem com que, exato, com a a realidade, né? ciência, né? É, Verdade. exatamente. Sempre questionando, né, Lô? É. Então, nós temos o 114. Inciso 1 e 2. O que é o inciso 1 e 2? Você já sabe quais são os livros, Lorena. É o A. 116. A. Inciso 1 e 2. Quantas folhas? 300. 300 folhas. A. 300 folhas. E livro B. Para a matrícula das oficinas impressoras. Onde está esse livro B? Aqui. Eu tinha outro mnemônico para esse aqui, mas eu andei limpando aqui o meu escritório e aí foram os meus mnemônicos como produto da minha faxina. Parágrafo único. Para o lixo, né? Para o lixo. Agora é só voltar aqui para lembrar como era. Eu pensava que tinha um jornal, esse jornal estava em cima de um periódico, e aí eu colocava esse jornal e esse periódico em cima da minha impressora, que está aqui ao meu lado. Então, nós tínhamos o jornal, periódico, a impressora, o jornal, o periódico, a impressora, e do lado da minha impressora eu coloquei uma antena de radiodifusão. Funcionava. Então, eu tenho um jornal, eu tenho um periódico, eu tenho a minha oficina, a minha impressora, eu tenho a minha antena de radiodifusão. Então, vamos colocar o jornal, periódico. Aqui eu tenho a minha impressora. Minha impressora, ela tem uma abertura, ela tem uma bandeja. E do lado tem a minha anteninha de radiodifusão, que ela vai transmitir o sinal da Globo News. Da Globo Ok. News, agência de notícias. O que é a Globo News? É a agência de notícias. Globo News. Globo News. Então, aqui no livro B, no parágrafo único, o mesmo será feito o quê? Aí você tem que importante isso, ó, Lô. Essas expressões elas podem parecer aleatórias, mas não são, tá bom? Sim. Você vai colocar RCPJ inscrito, tá? Aqui no parágrafo único é registro. 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 Ótimo. Inscrito. Registro. Dos jornais, periódicos, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Jornais, periódicos, impressoras, oficinas de impressão, oficinas impressoras, empresas de radiodifusão e agências de notícias. Então, serão feitos no livro B. E quantas folhas nós temos no livro B? Nós temos 150 folhas. 150 folhas. 150 folhas. Então é isso, Lô, vamos lá. 114. Um inciso 1 e o 2 é isso que você tem que ter em mente. É porque os gatos e os tatus dos PPs, eles não são praticados, esses atos, lá no seu RCPJ. Você não deve fazer esses atos lá no seu RCPJ, tá? A não ser que você esteja em Brasília. Mas aí é Ah, outra sim. história, tá bom? Sim, perfeito. Mas não agora, tá? Vamos ficar aqui só com a letra C da lei, porque nós temos que voltar para o provimento. Então, o 114, você tem que ter em mente é o 1 e o 2, tudo bem? 300 folhas, você vai praticar esses atos de inscrição. A matrícula, o registro, vai ser no livro B, 150 folhas. Aí, os atos referentes de pessoas jurídicas, quando o seu objeto ou circunstâncias relevantes indiquem destino ou atividades ilícitos ou contrários, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado, da coletividade, à ordem pública ou social, à moral e aos bons costumes. Também estes não poderão ser registrados. Se houver motivos, o oficial do registro, de ofício, ou por provocação de qualquer autoridade, sobrestará no processo de registro e se citará
a dúvida para o juiz que a decidirá. Nós temos que ter a contextualização dessa lei. Essa lei aí é de 1º de janeiro de 76. Não há momento mais duro da repressão na ditadura militar, de 64. Então, não havia divulgação de ideias livres, não havia divulgação, na verdade, alinhamento com determinada ideologia norte-americana e afastamento de uma determinada outra ideologia. Porque o COP 64, ele tinha um alinhamento com os Estados Unidos, inclusive ele foi promovido pelo próprio Estados Unidos. E nem sempre em benefício, não foi em benefício de povo brasileiro, mas talvez de uma pequena elite brasileira. Enfim, desculpa, Lorena, eu tive que falar isso. Não, mas fale, professor, mas fique à vontade. Imagina. Tá certo? É porque é o seguinte, a verdade é o seguinte, não há conhecimento, Lorena, que não seja político, ideológico. Todos os são, todos. Quando você se coloca como pessoa e como cidadã, enfim, e como mulher, você está tendo uma atuação política, Lorena. Eu sei, eu entendo isso, corroboro e entendo perfeitamente. Então, assim, não há como nós não termos um posicionamento político na vida. Isso, para mim, quando você não tem posicionamento político, você está tendo um posicionamento político grave e extremado, inclusive. Porque o que está por trás desse ar político é um alinhamento, por exemplo, com políticas aí estrangeiras que não são interessantes para nós. É isso mesmo. Deixa eu te falar, eu vou gravar aqui, principal. Eu vou parar a gravação. Lô, tudo bem. Você já sabe, então, os livros, você já sabe quais atos serão praticados nos livros, você já sabe as folhas dos livros. Ótimo, você já sabe muita coisa do RCPJ. Então, voltando aqui no 388, tratou os gatos, os tatus e compromissos, faltou mais as publicações. Por quê? As publicações não são feitas, publicações, todos exemplares de publicações, né? Aqui ele usa uma palavra que nós temos aqui de jornais periódicos, né? As publicações. Então, todos os exemplares, né, de contratos, atos, estatutos registrados, né, e averbados, os contratos, os atos, os estatutos, as publicações, que são as matrículas, né, mas ele usa registrado ou averbado, serão arquivados e encadernados, digitalizados, acompanhados de índice que permita imediata busca e exame. Então, aqui eu vou apagar, porque nós vamos até a próxima, terminar essa folha aqui, antes do nosso intervalo. Então, os exemplares. Então, você vai colocar aqui, 388 exemplares. Eu sugeri ao Renato, quando ele estava aqui com a gente no presencial, que você pegasse uma folha A4, Lô, e você fosse fazendo esse esquematizado. Eu vou tirar a foto, depois você vai imprimir. Vai ficar muito mais fácil para você estudar, você vai observar. Mas é bom que você já vá escrevendo, né? Então, os exemplares de quê? Nós temos os contratos, os atos, os estatutos, os compromissos, as publicações. Então, nós temos todos os exemplares, né, de contratos, atos, estatutos, publicações registrados ou averbados. Registrados, averbados, eles serão arquivados, encadernados ou digitalizados. Arquivados, encadernados, são arquivados e encadernados e arquivados. Você vai colocar aqui, arquivados, ou serão encadernados,
encadernados ou digitalizados. Encadernados ou digitalizados. Arquivados encadernados ou digitalizados. Então, os exemplares, contratos, atos, estatutos, publicações. Os exemplares de contratos, atos, estatutos, publicações serão registrados e averbados. Registrados e averbados serão arquivados, né? Simplesmente, esses aqui serão arquivados. Os exemplares que estejam, né, registrados ou averbados serão arquivados, encadernados ou digitalizados, né? E sempre índices, né? Esses índices são indispensáveis. Índices, ok. Ó, faltou uma cena aqui. Índices. 388, 389. O que diz o 389? O 389 diz o seguinte, que esses registradores, você, como oficial, deve manter índices, sempre por ordem cronológica e alfabética, dos registros, averbações e arquivamentos. Então, você vai ter índices. Esses índices serão por ordem cronológica, ordem cronológica ou ordem alfabética. Ordem cronológica ou ordem alfabética. No registro, a averbação sempre indicado o número, não, 389. Índices, ordem cronológica e alfabética. Com todos os registros, averbações, os registros das averbações, você faz desses atos. Você registra a averbação promovidas e dos arquivamentos. O trabalho não é brincadeira. Você vai enviar, você vai montar um arquivamento. E nesses índices, além deles serem por ordem cronológica, você deve indicar nesses índices. Indicação nos índices. O que você indica nos índices? As partes. Mas não só isso. Os cônjuges e os intervenientes. Os intervenientes e os cônjuges. Vai fazendo aí. É formiguinha. Daqui a pouco você vai ter vencido todo o código. Então, é assim, se perguntarem como serão os exemplares, o que deverá ocorrer aos exemplares que são registrados ou averbados? Exemplares registrados, averbados. Averbados ou registrados. Os exemplares registrados e averbados, contratos, atos, estatutos e publicações serão arquivados e encadernados ou digitalizados. E você deve tê-los sempre com índices. Você organiza estes índices acompanhado de índices. Como devem ser esses índices? Esses índices eles devem ser de ordem cronológica e alfabética. Índice de quê? De todos os registros, de todas as averbações, de todos os arquivamentos. E o que eu indico nos índices? Não só as partes e os intervenientes, mas também indico os cônjuges. A escrituração no 390, vamos colocar aqui o 390. Escrituração, nós temos que obedecer às normas previstas aqui na parte geral, no capítulo 1, seção 2 e 3. Nós já vimos isso. Capítulo 1, seção 2 e seção 3. E são normas genéricas. Por exemplo, vamos lá na parte geral do capítulo 1. Capítulo 1, seção 2, seção 3. A seção 2 trata dos livros e arquivos.
Então, os atos dos registradores obedecem à ordem cronológica, a denominação dos livros deve obedecer às nomenclaturas na legislação própria. O 19 são os livros obrigatórios, arquivos obrigatórios, etc. A partir do artigo 23, nós temos o provimento do CNJ, que é o provimento 50 da temporalidade. É um provimento importante. E exceção 3. O que seria a exceção 3? Escrituração em geral, dizendo que, por exemplo, as taxas e os emolumentos, o valor das taxas e emolumentos constarão no próprio documento, nos termos do artigo 36. O selo FUNARPEM ele deve constar obrigatoriamente em todos os atos praticados. Como deve ser o envio dos selos, etc. Folhas brancas e principalmente aqui, a partir do 4º, 1, 2, 3 e 4 do artigo 41, que são as regras de escrituração. A impressão em tinta preta, nitidez, preenchimento manual, aqueles que têm as lacunas para serem preenchidas, escrituração dos atos sempre em vernáculo, sem abreviatura, não pode usar raspagem de borracha, etc. Caracteres, Times New Roman 13, o Arial 12, os atos, a gramatura do papel não inferior a 75 gramas por metro quadrado. Os atos serão lavrados em folhas de papel tamanho ofício. Então, são essas as regras que você deve obedecer. Tudo bem, já sei que eu vou obedecer as regras lá da seção 2 e seção 3 do capítulo 1. Nós já vimos todas essas regras. O 391, vamos só tirar essa foto e vamos terminar. Então, nós vamos aos poucos. Já tirei a foto. O que diz o 390? Já vimos. O 391. Os registradores providenciarão arquivo de cópia da devolução das exigências apresentadas. Nós falamos isso, afinal de contas, nós não temos esse arquivo? Temos. Nós falamos isso aí. 391. É um arquivo. Esse arquivo o que? A cópia das devoluções das exigências, né? Das devoluções das exigências. Então, aqui é muito simples. Você vai ter uma pessoa, essa pessoa ela se denomina apresentante ou requerente. Nem sempre o apresentante é o requerente. Às vezes o apresentante é a pessoa que entrega o documento. Ele não se confunde com o requerente, correto? Pode coincidir serem as mesmas pessoas, mas o apresentante é quem apresenta. Requerente é quem requer. O apresentante pode ser mandatário. Então, é sempre bom a gente ter assim em mente. O apresentante, nesse caso requerente, ele vai ao oficial e apresenta, né, uma determinada demanda. O oficial pratica um ato. Esse ato é o ato de qualificação registral. Lorena, você tem que saber exatamente do que se trata, qual é a legislação aplicável, e você vai confrontar aquilo que lhe é apresentado com aquilo que é exigido pela lei. Se estiver em conformidade, você diz ok, esse título é hábil registro. Caso contrário, você vai formular uma nota devolutiva, uma exigência, e você vai apresentar essa exigência através de uma nota de exigências e você vai trazê-la, você vai contrapô-la, você vai entregá-la ao apresentante. Quando você entrega uma via para ele, mas você fica com a sua cópia. E, portanto, a sua cópia vai para um arquivo. Correto? É isso? Os registradores providenciarão arquivo de cópia da devolução das exigências apresentadas para um caso em que não for concluído o registro do documento. Arquivo. Na hipótese
Obviamente, né? Se houver exigência, não é até redundante isso. Eu vou desconsiderar arquivo. As cópias serão arquivadas em ordem cronológica, folhas numeradas e rubricadas. Sempre. Ordem cronológica, folhas são numeradas, são publicadas. Então, agora ficou mais simples nós observarmos ou lermos o artigo 391. Porque se nós não estruturamos, do que se trata isso? Fica vago, a gente pode ler várias vezes. Você gostou, Lorena? Então fala que eu não estou ouvindo. Gostei bastante. É isso mesmo, essa decomposição, né, do artigo que a gente tem que fazer, né? Exato. Não sei se é a palavra certa é decompor. É isso mesmo, a gente tem que ter uma noção, não que eu tenha isso, eu ainda também tenho claro muito a aprender. Nós temos que pensar sempre na razão e no processo que está por trás daquele artigo. Isso. Ficou mais simples. Ficou perfeito. Então, vamos lá para o 392. Artigo 392. O que diz o artigo 392? Você, como oficial, você vai ter uma obrigação. Você lembra que eu me lembro disso, não sei se você se lembra. Você se lembra que quando nós fizemos esse curso em janeiro, você perguntou para sua amiga se o distribuidor era um distribuidor extrajudicial ou se era judicial, e que ela falou assim, não, é lá no fórum mesmo. Isso, exatamente. Não foi isso? Foi, e passam todos os atos por ela. Judiciais e extrajudiciais. Então, ela é a oficial distribuidora? Ela é. Olha só. Eu tenho, todo mundo aqui meio se conhece, né? Então, ela, que é a Terezinha, ela, todos os atos do Extra passam por ela. Inclusive... Exato. Então, olha só, você como oficial do SCPJ, aí, tirativo, você vai encaminhar para a Terezinha, é o artigo 392, o quê? A ofício distribuidor. Uma relação, Lorena. Essa relação, ela vai ser feita por um sistema que se chama sistema mensageiro, correto? Sim. Dos atos registrados. E qual prazo? 10 dias. O prazo de 10 dias. Uma relação oficial encaminhará ao oficial distribuidor, uma relação oficial comunicará ao ofício a cada 10 dias os atos registrados por meio de uma relação que conterão, por meio de relações que conterão os atos registrados. Então, nessa relação, você vai ter o quê? Você vai ter esses 5 elementos, 6 elementos. 3, 4, 5, 6. O que você teria? Número da distribuição, número do registro. Número, distribuição, registro. E você, Lô, tem que fazer isso no dia, porque você vai observar, não aqui, mas lá no RCPN, onde está aqui, quando você não envia essa relação, você só consegue enviá-la com autorização do juiz corregedor. E você tem que explicar por que você não enviou essa relação. Então, isso aí é muito desagradável, né? Se não é uma razão para você perder o seu cartório, aí seria um pouco desagradável. Não vou pensar que vai ser tão difícil, né?
Vamos lá. Número de distribuição e registro. Data da distribuição. Aí você, Lana, vai contar para o seu amigo, assim, não, perdeu o cartório, a pessoa fala assim, não, que desagradável. Tipo assim, a coisa mais grave que aconteceu na sua vida inteira. A pessoa falou, alguém falou assim, uma vez eu escutei um caso, uma coisa muito interessante, falou assim, é que a pessoa veio falando que perdeu, assim, nossa, meu pai faleceu. Aí a pessoa falou uma coisa assim, tipo assim, eu sei que é isso, uma vez eu perdi. Falou uma coisa super banal e eu sei exatamente como você se sente. Eu perdi minhas chaves, eu sei. Então, vou mandar essa relação, porque senão não será agradável. E você envia essa relação, você vai informar os atos que são praticados. Quais são os elementos desta relação? Número de distribuição, o registro, número de distribuição, da distribuição do registro, data tanto da distribuição, que é a apresentação para a Terezinha, quanto para o registro. O 3, o solicitante. Por isso que nós temos nem sempre o requerente, o apresentante e solicitante. Aqui ele fala solicitante, né, na verdade. É aquela pessoa interessada, né, o solicitante. Solicitante, que é a pessoa que solicitou o ato, a natureza do ato, qual foi o ato que foi praticado, natureza, livros e folhas do registro, livros e folhas do registro, livros e folhas do registro, e o valor do Fundejus arrecadado. Valor Fundejus arrecadado. Então é isso. Esse Fundejus ele tem todas. Se na dúvida, se você não lembrar de alguma coisa, você fala, não, Fundejus. Começa pelo Fundejus. 1, 2, 3, exatamente. Artigo 393. Então você vai, número da distribuição, número do registro, solicitante, a natureza, os livros e folhas, o valor do registro. Mas assim, são os elementos. Olha que se você observar, olha como são parecidos com as colunas do protocolo. Número de ordem, que é o número da distribuição, mas não do protocolo, né? Mas o livro, o ato, ele tem um número de registro. Mas aí tem a data. Número do registro é o 3. Você está entendendo aqui? Sim. Mas assim, você não vai ser prejudicado se você informar o número do protocolo. Você está sendo assim mais técnica, mais certa, vamos dizer dessa maneira, ainda, né? A natureza do título, livro e folhas. Aqui é porque ele coloca, aqui ele não coloca, mas lá provavelmente tem número da distribuição e data da distribuição. Aqui, valor do Fundejus arrecadado. Mas você viu que é bem parecido? São os elementos assim, indispensáveis. Sim. Você enviou ao oficial a relação. Quando você envia, você vai ter uma cópia, você vai ter um comprovante da comunicação e o recibo de entrega. Quando você enviar pelo sistema mensageiro, isso gera no seu sistema, Lorena, automaticamente. É como se fosse um recibo, um protocolo, né? Na verdade. Então, um comprovante de comunicação e o recibo de entrega. O comprovante da comunicação, e o recibo da entrega vão ser gerados. Quando você envia para cá. Então, a cópia do comprovante de comunicação e o recibo de entrega deverão permanecer arquivados. Sim. Arquivados. Simplesmente é isso. Arquivados. E agora, então, esse é o 393. E o que diz o 394? As custas de registro no distribuidor devem ser recolhidas, ou seja, há valores, né, a serem pagos, né, a título de custas,
custas de registro no distribuidor devem ser recolhidas por guia através do sistema uniformizado de custas, FUNJUS. Os boletos pagos deverão permanecer arquivados junto às relações de comunicados ao distribuidor. Relação, então vamos colocar aqui. Relação de comunicados. Vamos colocar o nome completo, né? Relação de comunicados. Então, nós temos nessa relação as custas de registro são recolhidas por guia e os boletos. Então, vamos colocar aqui o 394. Custas da distribuição. Vamos colocar custas do distribuidor, para ficar melhor. As custas do distribuidor devem ser recolhidas por guia do sistema FUNJUS, e os boletos pagos deverão arquivar boletos e arquivamento. Isso. Arquivamento. Junto às relações de comunicados ao distribuidor. Nós não temos um arquivo de comunicados ao distribuidor? Olha aí, 380 sexto. Sim. 380 sexto. Então, no arquivo, vou colocar aqui 380 sexto. Aqui, então é isso. O oficial vai encaminhar uma relação de comunicado ao distribuidor pelo sistema mensageiro no prazo de 10 dias. A cada 10 dias? A cada 10 dias, professor. A cada 10 dias, com estes elementos, correto? Você envia a relação dos atos que foram praticados. Você vai ter uma cópia da comunicação, comprovante de comunicação e um recibo de entrega. E você vai arquivar essa cópia aí na serventia, de forma físico ou digitalizado. Físico ou digitalizado. Ok. As custas do registro no distribuidor, elas serão pagas através de uma guia do FUNJUS, do sistema do FUNJUS, e uma cópia desses boletos pagos, eles serão arquivados. E serão arquivados aonde? No 380, sexto, no arquivo de comunicados ao distribuidor. Correto? Então, Lô, agora vamos fazer um intervalo aí de 10 minutos, de 5 a 10 minutos, e daqui a pouco a gente já volta para a nossa segunda parte, tá bom? Ok. Voltamos. Eu já tive essa. Olô? Oi. Agora nós vamos observar, no artigo 395, normas gerais, que nós vamos repetir aquilo que nós vimos aqui anteriormente. Então vamos passar aqui aquele mnemônico. Né? Esse aqui eu já apago. Então, você já está fazendo aí uma preparação ótima para Alagoas. E você vai... já comprou sua passagem, né, Lu? Já. E já reservamos o hotel, então estamos todos bem. Ó, aos oficiais do SCPJ, nos termos do artigo 395, nós vamos ter, então, 6 incisos. 395. 6 incisos. 1, 2, 3, 4 e 5. E 6, e ainda o parágrafo único. Parágrafo único. Vamos ter o 396 e o 397. Registrar os contratos, atos, estatutos, compromissos, associações sem fins econômicos das organizações religiosas e das fundações. Organizações religiosas são aquelas associações das sociedades
Ele não chama sociedade, se bem que aqui é até melhor, porque a gente chamar sociedades, as cidades, sociedades, não é como a lei diz, sociedades religiosas pias. É uma sociedade de pessoas, né? Mas a sociedade, agora no atual contexto jurídico, ele tem uma acepção comercial, né? Empresarial. Então, as associações é melhor. Então, nós vamos aí fazer os pequenos ajustes, né? Você pode dizer não só as religiosas, mas aquelas pias, morais e as fundações. E as fundações de utilidade pública. Fundações de utilidade pública não são as fundações de direito público. Você concorda? Elas são as fundações, por quê? As fundações de direito público, elas são autarquias fundacionais e, portanto, elas são criadas por lei. Isso e se elas são criadas por lei, elas não têm os atos registrados nos RCPJs. Então, a gente vai fazer o seguinte. O 1 é o quê? É registro. E você vai lembrar 114, inciso 1. Quem não fez a primeira parte da aula vai achar isso aqui mais difícil, mas pelo contrário é mais fácil. Não é? Você já sabe. Qual livro? Quantas folhas? 300. Tudo bem? Sim. Mas sempre lembrando o seguinte, que é mais resumido, né? É mais resumido aqui. Mais resumido do que o próprio 114. Mas ele guarda consonância com o 114. Não é? Podemos manter essa estrutura? Sim, sim. 114, inciso 1 da 6.015. Sim. Então você vai pensar no mnemônico, mas você vai fazer as adaptações. Você não vai falar sociedade, você vai fazer associações. Você não vai falar utilidade pública, você vai excluir as de direito público. É simplesmente isso. O 2. Aí nós vamos praticar daquelas as sociedades civis as sociedades civis que sem revestirem as formas previstas nas leis comerciais, salvo as anônimas. Você lembra disso? É porque registrar sociedades simples, empresas individuais de ERELI simples, e assim declaradas em seus atos constitutivos e revestidas nas formas estabelecidas em lei. Por quê? Porque essas não são empresárias. Exato, mas a palavra que identificava esse não empresário nesta época, não nessa época, na época da 6.015, era comercial. Era civil, a sociedade civil. Civis, isso mesmo. Só que sociedade civil, ela também pode ser usada como um contraponto. Sabe o que foi pensado? Qual seria o contraponto de sociedade empresária? Sociedade anônima já existe, sociedade de capital já existe, não faz sentido. Sociedade simples, ótimo nome. Não faz sentido nenhum, aleatório, sociedade simples. O simples como contraponto empresário, porque isso não é tão óbvio isso. Não. Porque é simples. Às vezes, sociedades de pessoas, que são tidas como sociedades civis, elas são sociedades de organização complexa, e são sociedades que desenvolvem objetos complexos. Sociedade simples, por ser não empresária, é um nome aleatório. Isso, às vezes, no direito me deixa um pouco incomodado. Não era para ser assim. Por que não usar sociedade não empresária? Exato. Né? Então, vamos lá. Registrar, então, tanto as... outra coisa. Você sabe, Lô, que você, por exemplo, na sua sociedade simples, isso aí nós vimos nas nossas aulas de direito empresarial. Você pode, na sociedade simples, aí na sociedade advogado, você ter qualquer das formas admitidas para as sociedades empresárias? Sim, isso inclusive é um disposto aqui no artigo, no início do direito da empresa, ao Tratado da Sociedade Simples. Quer ver? Vamos lá no livro 2, da parte geral. Das obrigações, o livro 1. Das obrigações. Por isso que ele fala dessa forma. A partir do artigo 900 da sociedade, nós falamos aquelas sociedades, temos umas que são personificadas,
são as não personificadas. As não personificadas é a sociedade em comum e a encontro de participação. A personificada, nós temos aquela sociedade que são simples. Você lembra desse quadro lá no Direito Empresarial? Uhum. E aquelas outras que têm o objeto empresarial, que são as sociedades empresárias. A sociedade constitui 997. Onde está isso? A sociedade constitui nome, é ineficaz, o registro, o pedido, os direitos da administração. Não sei se eu vou localizar agora esse artigo. Da dissolução, da resolução, da sociedade simples. Mas eu sei bem do que vocês estão falando. Ótimo. Uhum. Mas aqui ele fala da possibilidade de qualquer forma das sociedades. Não sei se foi esse por aqui que eu encontrar. Eu acho que é aqui na parte geral. O 983, achei. A sociedade, disposições gerais. A sociedade empresária deve constituir segundo os tipos regulados no artigo 1039 a 1092, a empresária. A simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos. Uhum. Correto? Sim. E não fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. Então, as sociedades, né? Exatamente. Ressalvam-se as disposições concernentes à sociedade em conta de participação e à cooperativa, bem como as constantes. Porque a cooperativa é sempre simples, né? O parágrafo único 982. E a empresária é sempre a sociedade por ações. Então, aí não tem escapatória. Sim. Simples a sociedade cooperativa. E é muito interessante esse artigo, eu vou até deixar ele aqui aberto, porque nós vamos precisar dele agora para a gente ter em mente o que é, porque isso é sempre um celeuma, né? Onde vai ser feito o registro. Se é uma sociedade simples, a cooperativa, a princípio, seria feito aqui, mas é uma exceção. Inclusive, eu tinha um quadro que falava isso, que a cooperativa ela vai ser feita lá na junta. Você lembra disso? Mas a gente vai chegar daqui a pouco. Embora ela seja simples, ela não é no RCPJ. Bem como a SA é sempre na junta. Exato. A SA por ações é simples na junta. Correto? E a cooperativa tem estatuto. Simples, mas é na junta. Estatuto. Ambas têm estatuto, né? Exatamente. Aquele quadro que você nos enviou, né? Vou resgatar aquele quadro, a gente vai continuar nessa aula e aqui vai ser muito importante para a gente. Sim. Ó, registrar, então, o quê? A sociedade simples. Registrar o quê? As ERLIs simples, assim declaradas e revestidas das formas estabelecidas na lei, né? Registrar. Tanto é que você não registra, não escreve lá, exceto as anônimas, né? Sim. Então, aqui, a sociedade simples. Sociedade simples. Já estamos terminando. Vou só terminar esses dois artigos. Não, fica tranquilo, estou bem tranquilo. Tá tranquila? Uhum. E a ERLIs simples. Ok. Então, essas duas aí você pratica o ato lá. Assim declaradas em seus atos e revestidas das formas estabelecidas. Aí, outra coisa, o parágrafo único do 114, é o inciso 3, tá vendo? Matricular jornais, periódicos, oficinas, empresas e serviços de radiodifusão de notícias. E bem como empresas de agenciamento de notícias, que são aquelas Globo News, né? É a radiodifusão e as agências de notícias, não é isso? Não era isso a radiodifusão e a Globo News? Então, Sim. o 3, olha só como ficou fácil. Você vai matricular da mesma forma que o parágrafo 114 diz. Em qual livro, Lô? Parágrafo único do 114. Qual livro? Vai lá na colinha. No livro A. Não, peraí. Esse é no livro B. Isso, parágrafo. Esse é no livro B. Uhum. A matrícula, então vamos colocar aqui, matrícula é o 114, parágrafo 1, correto? 114, Sim. parágrafo 1. Esse não tem escapatória. É esse mesmo, tá? É o mesmo livro, tá bom? 4. Sim.
Averbar nas respectivas inscrições e matrículas. Olha só, ele fala, manda registrar, mas o que ele manda registrar é o que a lei chama de serão inscritos, o FCP Jesus inscritos, você lembra? Inscrito. Ele fala registro, mas assim, tudo bem. E aí aqui ele fala assim, ó, os registros, ele não fala os registros, como ele usa aqui em cima. Ele fala as inscrições, que é o termo utilizado no caput do 114.1, mais averbações. Esse aqui é aquele coringa, né? Inscrições e averbações. Averbar nas respectivas inscrições e matrículas, perdão. Nós temos inscrições e nós temos matrículas. Então, é verdade. Nós temos inscrições, que é o registro, e nós temos as matrículas dos jornais, periódicos, das empresas de radiodifusão, das oficinas impressoras e das agências de notícias. Nós já sabemos disso. As inscrições, nas inscrições e matrículas serão averbadas todas as alterações supervenientes que se destinam à modificação das circunstâncias constantes do registro. Você vai averbar modificações. Averbações, averbar modificações. Você concorda que isso é também intuitivo? Mas quais modificações? As modificações que alteram as circunstâncias, averbar modificações. Todas as alterações, averbar nas respectivas inscrições e matrículas, todas as alterações supervenientes que se destinam à modificação, ao averbar modificações, né? Atendidas às leis, tudo bem. Averbar modificações. Fornecer certidões, é um coringa, né? Fornece certidões. Fornecer certidões. Esqueceu tudo, seu nome na hora da branca. Fala Fumejoso, fornecer certidões. Aí você vai ter alguma nota. Por quê? É isso mesmo. Fornecer certidões. Registrar e autenticar os livros obrigatórios das sociedades e associações registradas no próprio ofício. Isso aqui são os livros. Isso é muito importante. Essa que nós não tínhamos. Essa 4, nós temos também uma disposição para ela aqui na 6.015. Onde está mesmo? Não poderão ser registrados atos constitutivos da pessoa jurídica quando o seu objeto ou circunstância relevante indica um destino ou atividade ilícita, ou ao contrário, nocivos ou perigosos ao bem público, à segurança do Estado, da coletividade, à ordem pública, nós não queremos. Olha só, Lô, como a gente passou aqui batido na 117 e 118. O 116 você já sabe. 1 e o 2, 300 folhas, livro A, aí na 6.015. Lô, segue aí, por favor. E o livro B, vai lá, tá com ela aberta? Espera aí, professor, porque está cortando a sua voz. A transmissão. Faz a gentileza, abre o artigo 116 da 6.015, por favor. Tá. Só um minutinho. Tá, já estou com ele aberto. Coloca uma orelhinha aí na 6.015, se você já não tem. Não, já está. Okay. Tá. O A e o B é o 116, você já sabe, né? O 1 e o 2, 300 Sim. folhas. O B, 150. Ok. O 117 e o 118, nós já falamos sobre ele aqui. Você lembra que os exemplares, ele usa a palavra contratos, atos, estatutos e publicações registrados e arquivados serão encadernados por periódicos certos e acompanhados de índice. Ele falava encadernados, você lembra? No nosso quadro anterior, eu fiz encadernados e os índices. Sim. E dos índices eu puxava uma seta, e esses índices terão ordem cronológica e alfabética e... Sim. Mas ele falava, né, que você tem que ter o nome das partes intervenientes, inclusive dos cônjuges, né?
o registro de todos os registros, averbações e como registros, averbações. Bateram alguma coisa aí na frente, Everton. Cópia do comprovante. Aqui, ó. Os outros exemplares de contratos, atos, estatutos. 388, ele coincide com 117, Lu, é isso que eu estou querendo dizer. O 388. Todos os exemplares de contratos, atos, estatutos e publicações registrados e averbados serão arquivados, encadernados ou digitalizados. Ele falou assim, todos os exemplares de contratos, atos, estatutos e publicações registrados e arquivados serão encadernados. E aí ele coloca, serão arquivados, né, claro, encadernados ou digitalizados, né, os arquivados ou encadernados ou digitalizados. Porque em 1973 não tinha essa possibilidade de digitalizar, como nós temos hoje, né? Talvez aquela outra fotografia que diminui, né? Acompanhados de índice que permita imediato, que facilita a busca e exame. E o 118 é o 389, os oficiais. Os registradores organizaram índices pela ordem cronológica, pelo sistema de processamento de dados, sempre por ordem cronológica e alfabética, de todos os registros e arquivamentos, registros, averbações e arquivamentos, os índices, né? De todos os registros, averbações e arquivamentos, podendo adotar sistema de fichas. Ele não falou isso no 389, mas ele fala indicação de partes, intervenientes e cônjuges. Então, assim, estamos estudando provimento? Sim, estamos estudando provimento, mas não só isso, né? Estamos estudando aí a fundo a Lei 6.500 também, né? Sim. Correto? Para nós encerrarmos, o sexto, é isso que é relevante. Aqui só eu gostaria de mencionar a verbação. Aqui, ó. A verbação, ele fala da verbação, aqui na segunda parte. A existência legal da pessoa só começa com registro. Ele fala que a falta de matrícula, as alterações em qualquer dessas declarações, na hipótese daquela de matrícula, né, deverão ser averbadas na matrícula. É o parágrafo 1º do artigo 123. E o parágrafo 2º, a cada declaração a ser averbada deverá corresponder um requerimento. Mas não é só essas que são averbadas, outras averbações são possíveis também nos atos constitutivos, correto? A gente está tratando de averbações. O sexto é registrar e autenticar nos livros, registrar e autenticar os livros obrigatórios das sociedades e associações registrados no próprio ofício. Isso é muito importante. Registrar, registrar e autenticar os livros obrigatórios, registrar e autenticar os livros obrigatórios das sociedades e associações registradas das sociedades no próprio ofício. Sociedades, associações que estão registradas no próprio ofício, né? Registradas próprio ofício. Ótimo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. No registro de atos constitutivos das organizações religiosas, será observado o disposto no 44, parágrafo 1º, atendido o 46. Sempre, associações religiosas? Sim. É o parágrafo único, diz respeito a associações religiosas. Abre, por gentileza, o Código Civil aí, no artigo 44, nós vamos ler especificamente o que diz o artigo 44, o parágrafo 1º. É livre a criação, organização, o funcionamento, a estruturação interna das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro de seus atos constitutivos necessários, né? Correto? Localizou aí o artigo 44, parágrafo 1º? Não, Lô, eu não sou um gênio, não. Eu estou colando aqui porque eu fiz aquela cartolina enorme e eu coloquei ali o artigo 44 ou 40. Artigo 40, parágrafo 1º. Artigo 40, parágrafo 1º.
Tá bom, Lu? Então é isso. É livre a criação, organização, funcionamento e estruturação das organizações religiosas, vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro de seus atos. Por isso que é importante a cartolina. Parágrafo 2º. Disposições das associações aplicam-se às sociedades subsidiariamente. E os partidos políticos terão organização e funcionamento definidos em lei específica. Criação, organização, estruturação internas e funcionamento das organizações religiosas, vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos ou necessários. É isso, não é? Correto? Então, as associações religiosas, observar o 44, parágrafo 1º e 46. 44, parágrafo 1º e 46. É 46 que eu tenho que ler aqui agora. 46. O registro declarará. Essa é importante. O registro declarará. O registro declarará a denominação, os fins, a sede. Nós temos um mnemônico para esse. Me perguntaram, foi essa a minha pergunta. 46. Temos uma questão. O registro das sociedades, fundações e partidos políticos constituirá uma declaração feita em livro pelo oficial do número de ordem, data da apresentação e da espécie do ato constitutivo. O artigo 44 é muito importante, Lô. Nós temos aquele mnemônico, depois amanhã eu passo ele para você. Aquele mnemônico da casinha da denominação, da ampulheta, da finalidade, você lembra disso? Os fundadores e os diretores, que eles vão para o modo que se administra, o administrador, aí tinha como é que era? Os atos constitutivos, que se administra e representa, né? Aí os atos constitutivos, se são reformados, de que modo? É o modo de constituição, é o domo, tem a forma de extinção e o destino, e tem alguns outros elementos ali no domo. Aquele mnemônico, ele é bem simples. Amanhã a gente fala sobre ele. O mais interessante é que esse 120 da Lei 6.015, ele reproduz o artigo 44 praticamente. Se os membros, é a membrana do domo, se os membros respondem, exato, modo que se administra o estatuto, seus membros, as condições de instituição. Isso aqui foi minha pergunta lá no 120, o registro. O que deve conter? O registro da sociedade, das fundações e partidos políticos, né? Vamos lá. Tranquilo, parágrafo único, vai obedecer a essas regras. 396. No registro de atos constitutivos e estatutos de entidades sindicais, o controle da unidade sindical e da base territorial não será feito pelo registrador. Então, eu só vou fazer esses 2 artigos aqui e nós vamos encerrar nossa aula por hoje. Então, cadê a foto? Eu sempre me confundo, eu nunca me lembro dessa regra de unidade sindical, base territorial, confederação, federação. Eu precisava saber disso, inclusive. Você se lembra, Lorena? Mas, não, eu acho que a gente tem que aprender isso. Contra a minha vontade, mas eu vou dar uma olhada nisso aqui. Porque eu sempre... eu não sei isso, a verdade é essa. Lorena, você se lembra disso? Peraí, tem que voltar aqui. Peraí, Lô. Tá. Então, a federação é uma reunião de vários sindicatos de um estado, né? Não, eu não sei. E a confederação é a reunião das federações, não é isso que o senhor está falando? Exatamente. Mas elas têm uma regra territorial. Ela tem uma regra... Deixa eu jogar aqui no Google, que aí ele vai me salvar. Mas... não tem a ver com uma federação... Vamos lá. Vamos ver, isso que eu não me lembro. Federação e base sindicato, base territorial. Vamos lá.
Quero um bem simples. Aqui vai ser simples, ó. O sindicato é a associação sindical de primeiro grau, pertencente a uma mesma categoria, com o intuito de resguardar os interesses econômicos. Tá, não era bem isso. As federações poderão ser constituídas quando em número não inferior à federação, no mínimo. Sindicato é a associação de primeiro grau, pertencente a uma mesma categoria. Tá bem. Aqui não falou isso. As federações, no mínimo 5 sindicatos, que representam a maioria absoluta de um grupo. Ok, confederação são 3 federações, mas não era bem isso, não. É a questão territorial, abrangência territorial. Abrangência territorial. Tem o José Afonso da Silva, isso, né? Ele está falando? A federação sindical nasce da reunião... é a que fala. Só um minutinho. Ele fala, provavelmente, porque isso é direito constitucional. Também a federação sindical nasce da reunião dos sindicatos que tem por unidade o município. São entidades de segundo grau constituídas por estatuto. A existência da federação encontra seu maior argumento na existência da nacionalidade, porque não é isso. Sabe aquela resposta certeira? Sim, eu sei. É isso que eu estou procurando. Isso daí... Unicidade sindical. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu livro. Mas não tem problema não. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar isso aqui como incógnita, assim, com uma pulga atrás da orelha para a gente... Eu vou anotar para procurar, tá bom? Base territorial, ó, vamos ver isso aqui. Tem a ver com isso. Aí eles não falam nada. Eles falam tudo que eu não preciso saber e que eu, de certa forma, já sei. Mas o que eu não sei, que é exatamente a questão territorial e a relação entre eles. Parece que a federação é estadual. A confederação é nacional e o sindicato, ele é por município, mas no município você tem que ter áreas do sindicato. Exatamente, eu sei. Essa resposta é que deve estar no José Afonso da Silva, tá? Eu vou verificar, tá bom? Ótimo, então tá. É bem assim que eu estudei. Não é isso também? Bem isso que eu estudei. A questão da federação, tudo bem. Eu até entendo a confederação também, mas o sindicato ele tem uma especificidade que agora eu não me recordo. Parece que você não pode ter 2 sindicatos no mesmo município. Município, eu acho que é isso mesmo. Não é isso? Eu acho que sim, mas eu vou verificar, tá? Pode deixar. De qualquer forma... Não, se isso aqui é para nós também. Eu tenho que pensar sobre isso, porque... Mas isso é uma coisa tão, né, distante. Não, mas aí não é, né? Não, claro, com certeza. Os meus livros de constitucional estão todos encaixotados. Mas assim, a gente fica aí com a pulga atrás da orelha. 396, só vamos marcar aqui. O registro dos atos constitutivos, estatutos, os atos, os gatos e os tatus das entidades dos partidos políticos, não. Ele simplesmente falou atos constitutivos, estatutos e entidades sindicais. Registros dos atos, dos estatutos, entidades sindicais. Entidades sindicais. O registro de atos, estatutos e entidades sindicais, o controle da unidade sindical e base territorial não será feito pelo registrador. Controle de quê? O controle. Unidade sindical. Unidade sindical, base territorial. Base territorial. Então você não é feito pelo controle. Vamos colocar aqui oficial. Não faço controle, ok? O registro. 396.
o registro Unidade sindical. dos atos e dos estatutos das entidades sindicais, o oficial não faz o controle nem da unidade sindical nem da base territorial. 397. Tranquilize-se, Lô, depois a gente olha isso. Você tem que procurar aí bem específico e a gente vai direto ao ponto, que é exatamente o que a gente precisa. Os atos constitutivos e os estatutos das pessoas jurídicas só serão admitidos para registro e arquivamento. Então, pessoas jurídicas, vou colocar aqui atos, pessoas jurídicas, advogado vistado por advogado, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, que também ficarão dispensadas das certidões do artigo 408. ME, EPP, e elas também são dispensadas, ME e EPP, dispensa certidões, que são as do 408. Também você não tem essas certidões, que é a certidão tratada em 408. Vamos ver aqui o 408. Para a verbação de alterações contratuais ou estatutárias, exigir-se-á requerimento apresentado pelos representantes da sociedade, acompanhado de fotocópia autenticada do CNPJ dos documentos. Então, você não precisa de, para se promover a alteração de ME em PP, exigir-se-á o requerimento do representante, apresentado pelo representante legal, mais fotocópia do CNPJ, documentos comprobatórios das alterações e cópia da ata, etc, etc. 408. Então, é mais simples também. E, por fim, esse é o 397, e o parágrafo único, o visto do advogado será exigido também para emendas ou reformas dos atos constitutivos e estatutos, né? Então, os atos constitutivos e os estatutos das pessoas jurídicas só serão admitidos para registro ou averbação, os atos para registro, para averbação, os atos para registro ou para averbação, estado pelo advogado. E os vistos do advogado também sendo exigidos para as emendas ou reforma dos atos constitutivos das pessoas jurídicas. Daqui também para emendas ou reformas, reformas dos atos constitutivos daquelas pessoas jurídicas que estejam registradas no próprio ofício. Lô. Oi. Então é isso que nós tínhamos por hoje. Registro dos atos e estatutos, entidades sindicais, você não faz controle de unidade sindical, base territorial, ponto. E registro de averbação dos atos, de registro de averbação de pessoas jurídicas, sempre com o visto do advogado. MEPP, você exclui. Também você não cobra, exige da MEPP a certidão do artigo 408, que nós vamos ver amanhã. Visto por advogado, também naquelas hipóteses de alteração e reformas dos atos daquelas pessoas jurídicas, de atos daquelas pessoas jurídicas, emendas e reformas dos atos daquelas pessoas jurídicas que estejam registrados nos atos das pessoas jurídicas, dos atos das pessoas jurídicas que estejam registrados no próprio ofício. Registrados no ofício. Registradas no ofício. Ô, Lô, agora eu vou mandar para você a cópia do quadro
Vou pedir para você fazer o seguinte, você vai me prometer. Você vai imprimir e você vai colocar aqui na sua... Você vai amanhã, se é que você já não tem, você vai comprar. Eu sou bem das antigas. Essas pessoas hoje aí ficam com os laptops. Eu acho que a gente precisa de ter papel, Não, eu também. anotar. Aham. Eu sou assim. Sim. É uma sugestão, claro. Eu acho que para mim me ajuda muito. Aham. Então, você vai fazer... Porque você já teve aquela impressão assim, nossa, onde que eu anotei aquilo? Sim, sim. E às vezes aquelas anotações são as mais, assim, unidade Importante. sindical. É isso que a gente Isso mesmo. precisa. Aham. Então, você vai colocar nas suas aulas aqui, porque você está começando do RCPJ, correto? Você vai colocando as suas folhas aqui na sua pranchetinha. Eu coloquei um preguinho aqui na minha parede. Aí eu imprimo, coloco aqui os provimentos, todos que eu tenho estudado. E aí eu preciso, aí a gente precisa daquela resolução 155. Aí eu venho, já sei aonde é, já tenho os pontos marcados, que são as relevantes, e eu coloco aqui. Terminou o ponto, quando eu terminar o nosso curso, nós terminamos o curso, as aulas vão estar gravadas, você vai assistir às aulas na velocidade 1.75, acompanhando pelas aulas. Você vai ler em 6 horas todo esse código de normas. E de forma, assim, consciente, correto? Sim. Então é o seguinte, vamos encerrar por hoje. Amanhã vamos fazer essa nossa aula na parte da tarde, porque hoje nós tivemos o curso de direitos reais, porque não tivemos de manhã, mas de manhã o meu curso de direitos reais continua normal. E essa aula que eu estava gravando à noite, eu gostaria de gravar lá à tarde. O que você acha? Acho bom. Aí você me fala o horário que é melhor para você. Não, veja o seu horário. Ah, ótimo. Eu gosto, sim, de começar logo às 13 horas. Tá. Porque aí eu já almoço, já tenho um compromisso. Às 13 horas tá bom para você? Tá bom. Ótimo. Então, às 13 horas a gente já vem, toma um café e já começa, porque aí à noite você já vai fazer a sua academia, seu pilates. Não, aí eu vou estudar, que isso? Vou estudar o que a gente fez daí. Não que seja uma coisa de fútil, não que você seja... Olha que loucura. Não, professor, mas tá brincadeira, eu sei. Mas eu vou nem... Até estou fazendo a Isso foi uma ironia, porque eu sei disso, que você vai ficar aí com os seus livros e vai ficar aí descabelada e você vai ficar... é bem isso. É bem isso mesmo. Eu vou pedir também, Lô, o seguinte, que você refaça, assista essa aula com as pranchetas e com as telas, tá bom? Então tá, combinados, estamos combinados, conversados amanhã 13 horas. Quer manifestar, dizer alguma coisa? Não, tudo ótimo. Tenha uma ótima noite, professor. Foi ótima aula, tá? Tá bom, obrigado. Obrigada, tchau, até tá? mais. Tchau.